Alois Ermayer era um simples alemão que trabalhava construindo poços. No entanto, o homem conseguiu fama após ser tratado como adivinhador. Ele supostamente teria previsto vários locais de bombardeios e paradeiros de desaparecidos. Na década de 50, ele fez algumas previsões sobre uma terceira grande guerra mundial. Segundo Ermayer, a guerra viria do Oriente Médio e grandes forças navais enfrentariam hostilidades no mar Mediterrâneo. Entretanto, o adivinho previa que a principal faísca acenderia nos Balcãs, região da Europa que abriga países como Grécia, Sérvia e Bósnia. Ele não dava informações muito precisas, mas soltava frases vagas como "um grande vai cair" e "dois homens pagos matarão um terceiro de ranque alto". A vingança viria da grande água e o dragão amarelo invadiria o Alasca e o Canadá ao mesmo tempo. Uma areia amarela choveria do céu e, quando a Cidade Dourada fosse destruída, tudo começaria. São profecias vagas, mas é interessante pensar que o Oriente Médio estaria no centro de uma terceira grande guerra, pois muitos hoje em dia acreditam nisso. Outra pessoa que fez previsões foi a freira Hildegard von Bingen. Estudiosa de vários ramos da ciência, a santa do século XII é conhecida por sua ampla contribuição para a música clássica e para a literatura. Em certa profecia, von Bingen pareceu dizer algo que se relacionava aos Estados Unidos. Ela disse que um cometa chegaria e que as nações ruins seriam devastadas com penúria e fome. A grande nação no oceano, que é habitada por pessoas de diferentes tribos, seria devastada. Von Bingen fala muito de inundações em todo o globo e catástrofes provocadas por um cometa. Para ela, a maioria das criaturas vivas morrerá e as que sobreviverem sofrerão com uma doença terrível. Ursula Soulthiel, que viveu entre os séculos XV e XVI, é talvez a profetisa mais conhecida deste vídeo. Muitos debatem se suas previsões realmente são verdadeiras, pois existe a possibilidade das falas pertencerem, na verdade, a outra pessoa. Úrsula previu que uma carruagem sem cavalo apareceria e, a partir daí, o mundo se encheria de desastres. Em Londres, o morro Primrose Hill estaria repleto de bispos. Para ela, os pensamentos dos homens se tornariam rápidos e passageiros. Ao mesmo tempo, a água mudaria seu funcionamento natural e passaria a realizar grandes maravilhas. O ferro começaria a flutuar na água tão fácil como a madeira. Além disso, surgiria ouro abundante em fontes de água, como riachos e rios em terras desconhecidas. Úrsula também proferiu uma frase que pareceu muito prever a criação do Estado de Israel. Ela disse que a Inglaterra admitiria um judeu e que esse, uma vez desprezado, seria agora nascido de um cristão. Parece uma frase simbólica, abordando o fato da Grã-Bretanha participar da criação do Estado de Israel. A profetisa aborda até mesmo a questão da aparência das mulheres no futuro. Úrsula afirmou que no futuro as mulheres se vestiriam como homens e usariam calças. As mechas femininas seriam cortadas e contribuiriam ainda mais para o visual masculino. Por último, ela trouxe profecias mais difíceis de compreender. Soulthiel previu que as mulheres cavalgariam exibindo essas de ferro, assim como as bruxas exibiam suas vassouras na Idade Média. O que será que ela quis dizer com isso? Você já ouviu falar de Robert Nixon? Ele era um jovem que trabalhava como lavrador no final do século XV no condado de Cheshire, na Inglaterra. Nixon raramente falava e, quando fazia, geralmente dizia palavras sem sentido. Por isso, a maioria o tratava como uma pessoa com problemas mentais. Apesar disso, vez ou outra, ele fazia surpreendentes previsões. Robert afirmou que uma cansada águia se retiraria para uma ilha ao sol, onde folhas e ervas que seriam frescas e verdes, onde também encontrariam uma bela dama. Alguns acreditam que essa frase seja uma profecia sobre o fato de Napoleão ter sido enviado para Santa Helena em 1815. A ilha tinha abundância de plantas raras e foi nomeada em homenagem a Helena de Troia, em teoria, uma bela dama. Nixon também é conhecido por supostamente ter previsto o uso mundial dos cigarros. Ele disse o seguinte: todos terão chaminés em suas bocas no futuro. Bom, há muitas bocas por aí realmente liberando muita fumaça. Além de tudo isso, há diversos outros eventos que são creditados como previstos pelo jovem. Entre os acontecimentos estão a viagem à Lua,
a criação e o voo dos foguetes, dispositivos de gravação de voz e lâmpadas. Infelizmente, Robert Nixon teve um triste fim. O rei Ricardo III o convocou para a corte e pediu para que o jovem realizasse mais profecias. No entanto, ele se negou completamente e apenas disse que morreria de fome. Para contrariar o teimoso profeta, o rei mandou que o lavrador fosse mantido na cozinha. Pois bem, foi justamente isso que o levou a cumprir a própria profecia. Nixon entrou em um armário e não foi notado por uma cozinheira, uma vez que ele era muito calado e discreto. A funcionária o trancou no local, involuntariamente, e ali Robert ficou até morrer de fome. Caso você seja da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, talvez você conheça a profecia do cavalo branco. Na verdade, a figura desse animal está presente na Bíblia, mas para os Mormons possui um significado diferente. Joseph Smith, o fundador da Igreja Mórmon, declarou a profecia por volta de 1843. De acordo com ela, os fiéis iriam para uma região de montanhas rochosas e se tornariam um povo grande e poderoso. O cavalo branco descrito por João no livro de Apocalipse seria uma representação desse ajuntamento do povo. A própria Constituição da nação estadunidense estaria em perigo de acordo com a profecia. No entanto, o cavalo branco agiria a favor da justiça e salvaria a Constituição. Joseph Smith afirmava que uma revolução terrível aconteceria na América e que a terra ficaria sem governo e coberta de toda espécie de maldade. O filho estaria contra o pai e a mãe contra a filha, assim como está escrito no versículo 53 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Portanto, o salvamento da Constituição e da nação estadunidense ocorreria pelas mãos do cavalo branco. Saindo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e passando para a Igreja Católica, há as polêmicas afirmações dadas pelo monge São Nilo do Sinai. O religioso viveu no século V e foi um discípulo de São João Crisóstomo. Suas profecias, apesar de muito assertivas, são meio suspeitas. Muitos dizem que as previsões, na verdade, foram feitas depois. Nilo disse que no século XX, os seres humanos se tornariam irreconhecíveis. Chegaria o advento do anticristo e as mentes das pessoas estariam tão bagunçadas que as paixões carnais, os desejos mundanos, a desonra e a ilegalidade seriam fortes princípios. O monge afirmou que a aparência das pessoas mudaria e os homens e mulheres seriam indistinguíveis. A falta de vergonha no vestuário e no estilo do cabelo para o santo seriam tantos que as figuras masculinas e femininas pareceriam muito semelhantes. Até mesmo a moral e as tradições cristãs passariam de acordo com a profecia. A modéstia findará, e o que reinará será a luxúria, o adultério e o assassinato. O mais interessante é que Nilo confirma que os homens voarão pelos ares como pássaros e descerão ao fundo do mar como peixes. Bom, se as falas realmente forem de Nilo, foram ditas no século V, muito antes de qualquer avião ou submarino ser sequer imaginado. Sejam essas profecias verdadeiras ou não, várias coisas que elas disseram realmente aconteceram. Contudo, pode ser que tenham sido modificadas ao longo do tempo, ou até mesmo nunca foram ditas. Resta saber apenas o seguinte: você acredita nelas?